Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live semanal do Self Healing Brasil. Hoje teremos a nossa convidada, a instrutora credenciada de Self Healing, Fernanda Leite Ribeiro, que vai nos falar sobre o cansaço visual no computador e como é que nós podemos nos proteger desses excessos. A Fernanda, ela é educadora visual do método Meyer Schneider Self Healing. Ela também estudou optometria no Instituto Filadélfia, com o intuito de aprofundar os conhecimentos e trazer novas ferramentas para ajudar as pessoas que desejam melhorar a sua função visual. Fernanda também é membro e representante do Brasil perante o College of Symptomics, Optometry, e ela ministra cursos na FIEP, que é Faculdade de Optometria, e também trabalha no consultório dela na cidade de São Paulo. Eu vi que a Fernanda já chegou e enquanto eu chamo para ela poder entrar, para quem não me conhece, o meu nome é Andréa Sula, eu também sou uma das instrutoras do método Meyer Schneider Self Healing e participo aqui, também sou responsável junto com a Márcia Alves de Siqueira pelo site selfhealingbrasil.com.br e toda semana aqui no Instagram trazemos convidados, educadores credenciados pela School for Self Healing da Califórnia, onde encontra-se o Meyer Schneider, que é o criador do método, e toda semana trazemos alguma novidade, ensinando exercícios de self-healing e trazendo conceitos diferentes sobre a saúde. Então, caso você conheça alguém que queira cuidar e ter um melhor bem-estar, autocuidado, melhorar a sua visão, melhorar os seus cuidados perante o corpo, de uma forma integrativa. Aqui é o canal para você se conectar com a gente, caso você não esteja inscrito ainda no nosso canal, por favor, participe também. E toda semana, como eu já falei, a gente traz novos convidados. A Fernanda já está aqui e eu vou convidá-la, só um minutinho, começar nosso bate-papo sobre cansaço visual no computador. Então, se você conhece alguém que tem cansaço visual por excesso de computador e telinhas, a Fernanda é a pessoa que vai nos trazer um monte de informação preciosa aqui. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Sula. Obrigada pela apresentação carinhosa, pelo convite. Pela oportunidade de estar aqui. Eu já estou vendo aqui um monte de gente, Tem um monte de muita gente amiguinhas fantástica. aqui no pedaço. Meu Exato. Deus, gente que eu não vejo há um tempão, Taninha, Miriam, além da turma do Self Healing, né? Que está sempre por aí prestigiando umas às outras, que é muito bom, né? É Trabalhar muito como bom. um grupo. Exato, exato. Então, Fernanda, o que você tem para nos contar hoje? E, pessoal, quem conhece alguém que está com excesso de computador de telinha, põe o aviãozinho aí, chama para participar dessa live aqui, porque a Fernanda vai trazer informações muito importantes para a nossa saúde visual. Vamos lá, Fernanda, o que você pode ajudar a gente Bom, nesse cansaço visual? Bom, primeiro que é o assunto que eu acho mais redundante do momento, né? Vamos combinar que a gente só fala nisso, faz um ano e meio que todo mundo se viu diante da tela como tábua de salvação para ter um mundo social ou um mundo profissional até, né? Exato. Aham. E é bem engraçado porque há muitos anos atrás eu trabalho com esse método, com terapia, na verdade, educação visual há 30 anos. Uhum. E sempre a gente falou muito mal do computador, né? A gente falava mal, e é muito engraçado, porque agora eu já estou falando bem do computador, né? Porque eu nunca imaginei que nós fôssemos fazer a nossa vida dentro de um celular, né? Então o computador já virou uma telona. Quando Aham. antes eu convidava as pessoas e falava, gente, vamos ao mundo real, ao mundo 3D, ao mundo onde a gente pega as coisas, em Uhum. vez de ficar no computador como uma interação constante,
Agora eu já falo, olha, o computador, você não tem um computador para trocar pelo celular? Celular, Exato. né? Por que que você precisa fazer todas as suas aulas e todas as suas coisas só no celular? E de fato, por exemplo, estamos aqui no Instagram, tem outro jeito? Não tem, né? Temos que ficar no celular. Essa é a real. Mas então, mas por que que é tão complicado? Por que que é tão nocivo? Então, antes de eu trazer alguma coisa, né, eu gostaria de falar um pouquinho de por que que é tão difícil tudo isso para a gente. Mas antes, só para não esquecer, é muito engraçado porque eu venho sendo procurada nesses últimos meses de uma maneira tão intensa por jovens que não conseguem mais nem olhar na tela, que estão com grandes dificuldades, coisas que não eram comuns na minha vida aqui. Eu até tinha muito garoto jovem que fica no videogame, que ficavam muito com telas há uns anos atrás, mas isso era uma coisa bem pontual, bem característica daquela faixa etária. Agora não. Agora é como uma epidemia, um pós-Covid ou uma consequência de Covid também, Uhum. jovens professores, mas pessoas que estão sofrendo demais mesmo. Então, achei que podia ser, de alguma forma, útil, embora a proposta do nosso trabalho aqui seja de apresentar exercícios práticos, eu venho mais como sugestões práticas, porque no trabalho com visão é sempre muito difícil a gente dispor do material necessário para fazer práticas mesmo ali a quente, né? Vamos tentar, mas mais do que isso, eu vou trazer sugestões e talvez tentar embasar um pouco essas sugestões para que vocês possam usar de uma forma melhor. Então, começando assim, pensar o porquê que o computador é ruim e pior ainda o celular. Exato. Uma coisa via de regra é o tamanho, a diferença de tamanho das telas. Só, antes de você explicar, a Alja está aqui falando que ela está assistindo o Instagram pelo computador. Então, assim, quem Ah! estiver aqui e queira já trocar para o computador, sai da tela do celular e vai para o computador para você entender o que a Fernanda vai explicar. A gente já podia estar fazendo, por exemplo, essa live pelo A computador? live em si não dá, mas para quem está assistindo é possível, Tá, bom, já é tá? um menos mal, né? Já Menos mal, estamos isso. melhorando, assim, já não Então é fica aí um tão, convite para quem tão estiver duro, assistindo, né? assistir pelo computador, porque a tela é maior e o olho vai sofrer menos, né? E aí agora Nós a Fernanda vai temos explicar por que essa isso. história. E você pode me interrompendo, vai me perguntando aí o que você quiser saber também, porque assim a gente vai indo, né? Exato. Mas assim, existem três problemas básicos. Devem existir muitos outros, tá? Mas eu vou citar esses três que são os mega master, problemas dentro das telas. E o primeiro problema é o tamanho, né? É a redução do espaço com um excesso de fixação central. Quer dizer, quando eu estou diante de uma tela, eu esqueço que eu tenho uma visão espacial. Meu problema é todo centralizado. Eu estou cada vez mais centralizando e conforme a tela diminui, o Uhum. meu ponto de atenção ele diminui também. Exato. E eu passo a esquecer que eu estou num ambiente. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai explorar um pouquinho mais a fundo. O segundo ponto é a característica das telas. Elas são telas pixeladas, né? São pixels, Uhum. ou seja, eu não vejo de fato uma imagem impressa na tela. Quando eu estou lendo num computador, eu não estou lendo uma letra como ela é impressa num papel. São pixels que têm pontos diferentes no espaço. É como se eu tivesse, que são pontos em vermelho, verde, azul, que ficam nadando em espaços super próximos entre si, porém não tão próximos para o sistema focal do olho. Uhum. E você, isso como um exemplo, toda vez que a gente quer tirar uma foto de um código de barras ou pegar o código de barras do celular para o tablet ou vice-versa, a gente tem aquele zoom, 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 né? Ele nunca acha o ponto focal exato. Isso é exatamente o que está acontecendo com o nosso olho o tempo inteiro que a gente está lá. Pelo menos, quando a gente está no código de barras, é só o código. É Agora, muito boa essa imagine. referência que você colocou como exemplo. Muito bom. Uhum. Porque é o que a gente vê, né? Antigamente eu usava uma outra referência.
que era de câmeras fotográficas com alto poder de resolução, que ao tentar fotografar uma tela de computador, elas também não achavam nunca o ponto focal, ficavam nesse zoom, zoom, zoom. Mas isso só servia para aquelas fotos. Isso é exemplo de 20 anos atrás, tá? Agora, o normal é uma experiência corriqueira na vida de absolutamente todas as pessoas. E é isso que acaba acontecendo. E às vezes a gente não consegue, certo? Tem horas que o celular não consegue captar o código de barras. Então, imagina a gente se dando, né, dando aos nossos olhos a tarefa de ficar olhando aquela tela horas a fio, uma planilha, lendo um contrato, enfim, no AutoCAD, onde vocês quiserem, mas assim, em todas as profissões que dependem do uso de tela, a gente pode contar com horas e horas a fio, onde o cérebro tem que resolver essa luta incessante de onde focar. E o terceiro ponto, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, é sobre a luz incidente, né? Porque esses pixels e tudo isso, eles dependem de telas retroiluminadas. E a luz de LED dessas telas, ela tem algumas características que também interferem bastante na nossa saúde. Então vamos começar, né? Já dei o spoiler do dia. Então a gente vai vamos começar pela questão espacial. O nosso sistema visual, eu vou falar puramente de função, como é que a gente funciona, tá? Exato. Olhos saudáveis, não estou pensando em olho, não estou pensando em doença, não estou pensando em nada disso. Como qualquer pessoa que tenha dois olhos que funcionem, vão usar a sua visão. Nós temos duas características básicas na nossa visão. Uma é a visão focal, que vem da visão central, né, das células da retina centrais, que vão olhar as coisas na sua forma, no seu detalhe e dizer para a gente o que essas coisas são. Em contrapartida, todo o resto da retina, e todo o resto mesmo, tirando aquele pontinho central, é a visão periférica, que vai ser a responsável pela nossa visão espacial, ou seja, a visão contextualizada. Aquela que fala para a gente onde eu estou em relação a você, onde eu estou em relação a esse celular, em relação às coisas em relação a mim, quem se move, se eu estou me movendo ao contrário ou a favor de você, vice-versa. É a visão que permite que eu atravesse uma rua e consiga julgar aquele carro que está vindo, se vai dar tempo de eu atravessar antes dele me pegar ou não. Enfim, é a visão que me faz pertencer ao mundo, que faz eu pegar uma bola, que faz eu não derrubar uma coisa, ou que alguma coisa que cai eu vou lá e pego no meio do caminho. Visão central presta muito pouco para tudo isso. Só que a gente dá um valor para ela na nossa vida tão grande, que a gente esquece que a visão espacial é a que mais afeta a nossa vida. Se eu tenho uma doença de olho e tenho uma perda de central versus uma perda de periférica, eu vou ser uma pessoa muito mais dependente se eu tiver a perda de periférica. E mais uma coisa ainda, é que a visão espacial periférica, ela é um indicador, ela é como um giroscópio que vai levar minha visão central para o ponto certo. Então, se eu tenho uma boa visão espacial, a visão central chega fácil e de graça. No entanto, se eu tenho uma visão espacial reduzida, eu preciso muito mais de um esforço para caçar a imagem. Beleza. Posto isso, o meu espaço está sempre se relacionando com as distâncias que eu busco o meu olhar, que eu vou olhar. Se eu escolho olhar longe, eu tenho uma visão periférica que se abre. Se eu vou olhar perto, ela se encolhe, mas ela está sempre relativa àquilo que eu estou focando. Então, se eu tenho um espaço, e tudo isso, claro, eu não estou falando que eu tenho uma possibilidade de visão. É onde a minha atenção vai. Função é isso, é onde ponho a minha atenção. Então, se eu tenho a minha atenção reduzida a uma tela de celular por horas a fio, horas, quem é que não foi lá pesquisar o tempo de uso no celular para saber? Eu falo, eu falo pouquinho. Aí vai ver, 4 horas é pouquinho, tá? 4 é pouquinho.
A coisa mais fácil do mundo é ver assim, 8, 7. As pessoas caem, né? Então, eu estou falando dessa quantidade de tempo, 4 horas, 3 horas, tudo isso é muito para um celular, né? Exato. E é o tempo, então, onde toda a minha atenção está desligando uma boa parte da minha capacidade de abrangência do espaço, né? De uma visão espacial mais inteligente. E quando eu saio desse confronto com o celular, é como se meu cérebro demorasse muito para reorganizar que eu tenho um grande espaço para prestar atenção. E qual é o grande problema? É que eu vicio em chegar mais perto. Em manter o ambiente fechado, é isso que eu quero dizer. Em manter o ambiente fechado. Só me interessa o centro. Ah, tudo bem, mas e aí como é que isso impacta na visão? Por que que isso cansa a visão? Por que que isso... Bom, em primeiro lugar, isso influencia em várias coisas no aspecto motor mesmo do corpo, mas eu não quero entrar nisso porque aí é um assunto gigantesco. Exato. Mas mais do que tudo, isso começa a causar, a ter um efeito de esforço na visão central. Porque, como eu disse, ela depende da visão periférica para saber onde focar. Se a minha visão periférica não está a todo vapor, não está poderosa, eu vou ter que dividir os esforços e vou fazer uso de um esforço que não pertence à visão central para que ela tenha um bom desempenho. Então, aqui eu tenho a geração de cansaço visual, em primeiro lugar. Tá? Em segundo lugar, adicionando a questão dos pixels e da dificuldade de foco, eu de novo tenho mais um fator de dificuldade para a visão central. Isso para não falar de outras coisas, movimentos oculares que a gente tem que fazer, eu não vou entrar nisso, mas isso também é afetado pelas telas pixeladas, né? A velocidade com que eu posso ler. Eu sei que não é o tema da sua, do que você está falando, mas a gente tem que lembrar que quando você fala em ficar 4, 8 horas na frente de um celular, por detrás desse olho que está viciado, como você está comentando, né? Tem um corpo parado, imóvel, que também não contribui para estimular a periferia, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E por isso que no self-healing a gente trabalha o corpo todo, porque está tudo integrado, né? Sim. Então é um lembrete, né? Que a gente pensa só no olho, mas esse olho faz parte de um corpo que está imóvel, feito uma estátua, né? Sim. Que não obrigatoriamente está numa postura correta. Sem dúvida. Em geral assim, né? E essa postura do celular, que é típica, né? De cabeça pendente, pesadona. Postura, na circulação sanguínea, Isso. né? Na mobilidade, né? E várias outras coisas. Só quis fazer um parêntese Super para que certo. as pessoas possam pensar quão sério é o que você está falando. Isso mesmo. E tem uma coisa, assim, eu sempre indico aqui, né, para as pessoas com quem eu trabalho, que buscam ajuda para melhorar a função e tal, muito, assim, sempre, é uma indicação 100% para todos, aeróbicos leves, para compensar isso, sabe? Porque realmente a gente precisa, quer dizer, não dá para separar o olho do resto do corpo, nem pensar, tem que ter mesmo. E a gente se sente melhor e as pessoas... reparam mesmo que basta, às vezes, só fazer alguns exercícios respiratórios ou circulatórios para sentir uma melhora na potência da qualidade da visão. Me veio uma pergunta agora, talvez o público venha com essa pergunta. Essa questão do aeróbico leve, né, que você está falando, isso pode ser simplesmente uma caminhada, correto? Pode. Então, aí pensando na visão periférica que você quer estimular através daquela caminhada, o que é mais interessante para estimular? Mais durante o dia, com o sol, ou mais à noite? Essa caminhada? Bom, são duas coisas diferentes, tá? Porque a gente sabe que a visão periférica é a visão que fica mais acordada à noite. Quando você não tem luzes de rua, né? A luz de rua ainda ela interfere bastante com o uso da visão central, mas em geral é a nossa visão noturna. Quando a gente entrava, né, quando a gente podia ir ao cinema,
que a gente entrava no cinema já começado, naquela cena escura, porque é sempre Lady Murphy, né? Você entra no cinema começado, é sempre aquela cena dark, assim, que nada, você não enxerga nada dentro e tal. Eu ainda sou do tempo do lanterninha que tinha no cinema. Então, você não enxerga nada, é zero, porque em comparação com o que estava lá fora, você tem zero. De repente, você começa a ver. Isso é a sua visão periférica se adaptando e acordando para aquela luminosidade, né? Então, isso é um trabalho de potência para a visão periférica. Agora, para caminhar na rua como uma coisa de dia a dia, para estimular a periferia, eu acho super bacana fazer de dia. Agora, não importa se de noite é tua rotina, você vai fazer, mas ela não vai ter esse efeito da potência, ela vai ter o efeito só de acordar o fluxo do movimento. Porque aqui vem o último detalhe sobre isso, que é uma visão espacial que dá o contexto, mas ela é muito estimulada pelo movimento. Exato. Quer dizer, a movimentação é que acorda ela, é que faz o cérebro entender as distâncias. Então, andar. Essa é uma coisa, por exemplo, que eu tenho na minha vida como uma prática que já é automática. Porque automatizar práticas é a única maneira de você mexer com função. Tá? Não adianta, porque na hora que você não está prestando atenção, você volta para o seu velho sapato velho. Né? Então, olhar para frente e começar a caminhar numa velocidade de cruzeiro, sem olhar para o chão, sem olhar para os lados, sem se deixar distrair, e vai caminhando e sentindo o fluxo do movimento que vem contra você. Pessoas que estão cruzando com você, o chão que passa, as árvores que passam, enfim, tudo que você está produzindo o movimento, mas o movimento é como se fosse produzido ao contrário de você. É delicioso fazer isso na praia. Principalmente agora que todo mundo está proibido de tomar sol, todo mundo tem que ficar andando ali naquela, né? Então você vai andando e você vê aquela monte de gente andando ao contrário. É super legal. Isso é um grande exercício para a visão espacial. O que você está fazendo? Simplesmente mudando a tua atenção. Você está tirando a atenção do foco central, que é o nosso vício, e colocando no espaço. Exato. Nas distâncias. Na hora que você termina, depois de uma caminhada dessas de uns 10 minutos, não precisa mais que isso, você está vendo o mundo num 3D muito maior. Exato. E a visão 3D, ela é a coisa mais rica que a gente tem, porque ela é a resposta de eficiência de todas as habilidades visuais juntas. Então a gente tem aquela percepção de profundidade, aquela apreciação das distâncias, dos volumes, dos relevos, tudo isso que a gente toma assim, né? Mas é uma coisa maravilhosa e que tem sempre algo a crescer na experiência. E esse trabalho de visão espacial é o que faz isso. Ela é a visão do onde, né? Então a primeira coisa que eu trago em relação à redução da tela, é a estimulação dessa visão espacial. A segunda coisa que eu coloquei foi sobre os pixels, né? E aí colocando problema focal, né? Que eu dei o exemplo do código de barras. E pensando mais um pouco sobre esse foco, é aí que as pessoas começam a ficar sintomáticas, que aparecem para ajuda. Porque você começa a ter coisas que se chamam espasmos acomodativos, quer dizer, a pessoa fica tanto tempo focada na tela, o cérebro fazendo esse esforço de trazer para o teu olho o lugar que ele tem que focar, e buscando, que às vezes acontece uma certa trava nesse processo acomodativo, gerando uma falsa miopia, uma impressão de ser uma miopia, que na verdade é um espasmo acomodativo, que a gente chama de antessala da miopia. E aí, basta fazer algumas práticas, né? Que basicamente, como eu falei, visão espacial, temos o movimento e temos também o olhar longe, que é o descongestionante para esse excesso de visão próxima. Então aí eu jogando meu olhar ao longe e ficando pelo menos uns 3 minutos conscientemente percebendo longe. Não aquela coisa assim, e batendo papo com o outro e nem ligando.
A atenção faz parte do processo. Uhum. Tá? Alguma coisa se faz nesse olhar longe sem atenção, mas eu precisaria de um embasamento maior, né? Uhum. E o terceiro ponto, então, esses dois pontos são fundamentais, né? São coisas que mudam a nossa vida, inclusive mudam a nossa capacidade de suportar essa necessidade que veio para ficar. Eu não estou falando jogue fora seu celular, eu estou falando vamos tentar fazer com que ele não seja um algoz, né? E que seja um ajudante, E mais do saiba que o que tudo. fazer para trazer um equilíbrio, né? Exato, exato. E a terceira coisa são as luzes, né? A luz de LED. A luz de LED tem um problema bem sério, e aqui eu não preciso falar só do computador ou do celular, mas da luz da gente mesmo, né? Que todos substituíram por isso. E a luz branca, que é a luz mais comum, ela é medida em temperatura, né? Porque é uma luz monocromática, basicamente. Então, qual é o problema dela? Ela tem um pico só, ela não imita o amplo espectro do Sol como fazia a incandescente. Não era igual, mas ela tinha uma banda muito mais ampla e a gente conseguia ter qualidades de diferentes frequências do espectro para alimentar melhor os nossos olhos e ter uma experiência um pouco mais parecida com a luz natural. O caso do LED é a impressão que os olhos têm que está tudo certo, mas lá no fundo não, porque os picos, as cores, né, vamos dizer, são picos assim, são bandas muito estreitas. Uhum. Então, quando você pega, por exemplo, uma lâmpada de 6.000K, que é a lâmpada que a gente vê na tela do computador quando a gente põe ela branca, ela é azul, né? É o espectro azul, ondas, frequências rápidas e curtas. Então, essas frequências, elas são estimulantes. Elas são frequências que fazem a gente entender que, oba, acordei à luz do dia, porque é o que tem de predominância de manhã, que são as luzes azuis, que depois você tem todo o espectro UVA, UVB e tal, que são os grandes vilões da nossa vida hoje, não sei o quê. Então, quando você está de noite ou o dia inteiro diante dessa luz branca, ela está bagunçando o seu ciclo circadiano, porque ela não está obedecendo a presença desses raios do espectro direitinho como é no sol no dia a dia. E aí você fica à noite com essa luz branca e começa, o seu ciclo circadiano entende que é dia, você sobe sua capacidade de estar acordado, e isso é que tem gerado bastante insônia entre as pessoas. Tem muita gente. Muita Muita gente. gente. Muita gente. Então, como dica terapêutica aqui, vamos dizer, de uso, assim, eu vou começar por aí, que é mais fácil. Que não é nenhum exercício nem nada. Eu vou dar uma sugestão para todo mundo que está me escutando, pegar seus celulares, além de olharem o tempo de uso, que faz parte de tudo da vida, que eu quero que todo mundo caia na real, né? Isso é super importante, cair na real. Mesmo aqueles que falam que nunca olham no celular, vai ter 2 horas de celular por dia, numa boa. Você mudar, vai lá nos ajustes do celular, se for um iPhone, você coloca o Night Shift. Ele é desenhado para amarelar, ele é amarelo LED, Uhum. e suaviza, né? E ele é desenhado para pôr à noite. Eu transformei o meu celular em amarelo o dia inteiro. É uma luz muito mais suave, muito mais agradável, muito menos invasiva, Sim. muito menos estressante. Porque eu preciso até fazer um detalhe aqui que influencia os três assuntos que eu falei, que é excesso de atenção, de atividade que a luz provoca, ela provoca certas coisas no olho que fazem parte do ciclo de atividade, que é principalmente pupilas mais dilatadas. A cognição faz isso também. Então, quando eu quero ler e conseguir definir o que eu estou lendo, eu preciso de pupila bem fechadinha. Aí eu tenho essa coisa da luz e essa adrenalina, né? Na verdade é um cortisol que está lá jorrando no corpo, que dilata um pouquinho a minha pupila. O cérebro resolve esse assunto também, mas isso também é mais um fator estressor
para a atividade da leitura dentro das telas, porque é uma briga de duas coisas antagônicas que o cérebro tem que resolver o tempo inteiro. E ele tenta resolver as coisas de uma maneira mais para responder imediatamente do que para ver o que é melhor para você. Tá? Nós falamos de instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência significa o aqui e agora. Eu resolvo já a situação. Não importa que preço isso vai ser pago, que preço vai ser pago mais para frente. E principalmente se a gente estiver falando que a pessoa está trabalhando no celular e ainda tem o estresse do trabalho, né? Então, não é tudo, né? Cognição em si, quer dizer, entender aquilo que eu estou lendo, interagir com aquilo que eu estou lendo mentalmente já é um esforço cognitivo que me põe no sistema simpático, que me põe num sistema de atividade. Aí se eu contar com o estresse do chefe chato que quer a resposta, da minha filha que está berrando do lado porque eu estou em home office, do não sei o quê, e eu preciso acabar, né? Ou ajudar na lição do outro que está, mãe, não consigo fazer a lição de matemática, calma filho, estou aqui num call, tchau, né? Então é isso que a gente acaba convivendo com uma dicotomia e o nosso sistema resolvendo aquilo, mas assim, apagando o incêndio. Apaga e incendifica. Fernanda, eu vou ligar os comentários para ver se alguém tem alguma pergunta do que você falou até agora. Pessoal, se você tiver alguma pergunta do que a Fernanda comentou até agora, e eu queria aproveitar o ensejo também que você falou desse estresse de trabalho, e quanta gente inconscientemente, ou pelo próprio estresse mesmo, tem, por exemplo, o filho do lado, né, que quer atenção, e a pessoa está em home office, está trabalhando, e resolve o problema dando um celular para o filho. Né? E aí, esse é outro assunto. Então, mas é uma realidade que está acontecendo, não é esporadicamente. Eu ouço muito essas histórias. Então, assim, filho, eu preciso trabalhar esse negócio, terminar esse trabalho aqui, o meu chefe está pedindo que eu termine, eu não posso te dar atenção agora, toma o meu celular, pumba, né? Ou, então, com isso, você acaba tendo um problema em dobro, né? Porque não está só atingindo os adolescentes e adultos, mas as crianças também, por um problema... tá virando um ciclo vicioso, né? Olha, Sula, você tocou num assunto que valia uma live inteira. Exato. E é sério, um assunto que dói na minha alma de ver, porque... Eu adoraria falar sobre isso assim extensivamente, porque quando você pega uma criança em fase de desenvolvimento, que vai, vamos lá, grosso modo, tá, sem rotular muito até os 6 anos, você está falando de um sistema visual ainda imaturo, se desenvolvendo para e passo com o sistema motor. Isso é, na verdade, uma parte integral. Visão e sistema motor, eles são uma coisa só. Meus 2 mentores queridos, meus professores de optometria comportamental, que me ensinaram tudo que eu sei, e depois eu só fiz uns links, o meu professor sempre falava que a visão não foi feita para a gente enxergar, ela foi feita para a gente interagir no mundo. Ninguém ganhou todo esse aparato para ficar sentado que nem um legumão olhando o mundo, né? A gente está aqui para interagir, para pegar, para correr para lá, para fugir daqui, enfim, para se movimentar no espaço. E a inteligência desse movimento, ela está atrelada à inteligência do meu olho. Os dois vão se retroalimentar. Eu engatinho porque eu quero pegar alguma coisa. Exato. Eu começo a cruzar a linha média quando eu aprendo a fazer a convergência e a usar de uma maneira inteligente os movimentos e a minha lateralidade. Tudo isso vai correndo junto. Então você pega uma criança pequena, vamos começar pela pequena que é mais terrível, e eu estou vendo gente dando para nenê, para filho de 1 ano, de 2 anos celular. E celular é viciante. Vendo gente levar a criança no supermercado. E fica no celular, não consegue mais ter paciência para olhar as coisas. Pois é. Sabe? A gente não está ensinando, bom, isso tirando, porque isso é para o psicólogo explicar, não está ensinando tolerância, está ensinando a aprender a aguentar a frustração, aguentar uma viagem longa no carro. Até aí são 1000 coisas que eu fico arrepiada. Mas quando você fala na visão, isso é determinante. Os celulares, os tablets, eles dão uma impressão
fugidia, completamente fake, já que a gente fala muito fake, né? A palavra da moda. É o fake news. Essa falsa noção de 3D, porque o ambiente é real 2D. Eu toco numa tela e eu posso ter uma impressão. Nada se compara a uma experiência nova de uma criança em desenvolvimento de brincar com os bloquinhos, com as coisas, cair no chão, quebrar tudo, voltar, fazer de novo. Isso é essencial para um ser humano adulto lá na frente, muito mais vigoroso nos seus sentidos, na sua percepção, na sua interação com o mundo. E nos olhos, e na visão. O poder focal, longe e perto, abrir e fechar, tudo isso depende do que eu quero fazer com isso. Então, essa é a riqueza. Então, pelo amor de Deus, mães, pais, vovós que estejam me ouvindo, eu sou vovó, já fui muito... Assim, não dá celular, mas não tem essa permissão. Não é porque ele pediu e bateu o pé, não é por nada. A criança não precisa disso. Realmente não precisa. Adolescente é mais difícil se lidar, mas criança, até 12, 13 anos, não precisa. Exato. Tem menor, sabe? Dá para ter força em casa para conseguir isso. Faz muito mal mesmo. Vamos um dia fazer uma live só disso. Exato. Mas só para deixar o recado, né? Exato. Porque eu ainda tenho que passar exercícios para vocês. Fernanda, só para você saber, nós temos mais 25 minutos, tá bom? Só para você então se tá situar, bom. tá bom? Já me deu um pouco de tranquilidade. Deixa eu falar aqui, olha, tem gente falando aqui, que bom que retornei a tempo, delícia de live, excelentes informações e conhecimentos, grata por compartilhar conosco, Fernanda, maravilhosa, a Patrícia lá de Nova York está... Eu tô vendo a Paty, que saudade, nossa. Um prazer ver vocês juntos, sou fã de vocês. Obrigada, Patrícia. Obrigada. A Soninha falou tudo, Fê, exatamente, né? Então, são coisas que a gente precisa estar atento, né? E a tendência que a gente vê é só piorar. Então, a consciência dos adultos vai interferir na qualidade da visão, quer seja do adolescente, do adulto ou da criança. Né? Eu queria só fazer um comentário, que eu vi uma passagem aí a Alja passou falando, a Márcia falou, importante para mães e professores. Eu queria só pontuar uma coisa. É óbvio que nem tudo é tudo do mal ou tudo do bem. Isso eu acho que é muito importante a gente pontuar, né? Eu tenho aqui clientes, crianças com baixa visão, onde o tablet é uma bênção, tá? Mas é usado para as atividades escolares. Necessário, bem-vindo e graças a Deus que existe. Agora, eu estou falando desse uso de lazer, dessa coisa de transformar isso num brinquedo polivalente, e num tapa-choro, e numa coisa que faz com que os pais se eximam um pouco do seu trabalho chato, criativo, de ter que proporcionar não sei o quê, porque tem uma babá eletrônica substituta, que você não precisa nem pagar por isso. Então vamos cuidar, né? Acho que é esse o cuidado. Mas claro que tem vantagens. Eu tenho celular, eu uso tablet, eu uso e-books, etc. A gente não pode ser maniqueísta, né? Não, com certeza. A gente tem que ter bom senso, né? E informação para aumentar esse conhecimento e saber onde que está o limite. Né? Eu queria até, lembrando aqui, também estou lendo aqui alguém que falou, a Eliane Amorim, que está falando que concorda que o celular não deixa as crianças terem brincadeira da idade delas. E sabe, tem uma outra coisa que é muito importante, que às vezes vale mais até falar disso do que de algum exercício. A criança, ela tem um poder imaginativo muito grande, porque ela está desenvolvendo a memória visual dela, ela está desenvolvendo o acervo dela. Quando você conta uma história para uma criança, ela cria imagens na cabeça dela que lá na frente vão se transformar em habilidades que vão servir para ela aprender as coisas e para ela ter também uma capacidade visual invejável, porque a visão é um encontro das experiências passadas com o que chega. Então, quando você tem uma boa imaginação desenvolvida, você tem um bom acesso neural a essas áreas. Então, contar uma história ao invés de assistir uma história.
ou pelo menos se exercitar um pouco mais nesse contar e permitir que a imaginação chegue. Ler um livro nada mais, nada menos do que contar uma história para você mesmo, passar o seu filme na sua cabeça. Quando você lê uma história, você está contando para você um filminho. Então, esse contar filme aqui dentro é visão também. Na verdade, é a tua reserva de ouro. A gente usa muito exercício de visualização para as coisas. Para umas pessoas é muito difícil, para outras é bico. Por quê? Porque quando você desenvolve lá quando você é criança, esse é um ouro que você tem. É uma capacidade, é uma inteligência de uma magnitude impressionante. Então, fica isso como uma marca para vocês lembrarem, ou pelo menos pensarem, que pode ser que eu tenha ou não tenha razão, mas enfim, pensa um pouco nisso para ver, né? E acho que tem que ser um pouco radical mesmo, viu? Porque hoje o mundo está indo ao contrário. Então, se você não for, A Áudia está contando que ela tem 3 netinhos que não tem TV em casa. Vocês não imaginam o grau de criatividade deles. Exatamente. Inclusive, Áudia, os nossos filhos, meu e da Fernanda, né, foram na escola Waldorf, e algumas escolas Waldorf são mais radicais, que não permitem a televisão e tal. Não é o meu caso, mas... Nem o meu, mas... O que acontece, assim, não é só uma questão de criatividade, é desenvolver a parte motora, né? Porque você vai deixar de ficar parado na frente de uma tela e vai criar situações para aquele corpo se mexer, porque ele é necessário para o desenvolvimento da criança, né? Então, assim, eu sei o quanto que eu fui criticada pela questão de como assim seu filho não assiste televisão enquanto pequeno, né? Então, assim, tem uma balança, né? Como você enxerga esse desenvolvimento da criança que assiste só televisão, ou assiste só um pouquinho, né? Ou assiste muito. E como é que é o desenvolvimento dela, neurológico, muscular, né? E psicológico, né? Porque a criança precisa cair, se machucar, sentir dor, né? Pois é. E às vezes, num primeiro momento, até as crianças mais preservadas dessas mídias e tal, elas podem parecer mais infantis, mais bobas, mas elas estão na idade certa. De verdade, as outras é que estão adquirindo um conhecimento mental um pouco diferente do que seria para a idade, elas assimilam isso e depois tem desbalanços. Mas, enfim, fica para cada um a sua verdade, né? Exato. Bom, eu vou voltar aqui, correr de volta para o nosso negócio. Então, vamos falar como é que a gente aumenta o espaço, a percepção do espaço, quando a gente está diante de um dia de tarefa de computador. E aqui eu estou mirando na minha cabeça, eu estou desenhando uma menina que é uma querida filha postiça que eu tenho, que é professora, e ela ela era aluna Waldorf, não usava muito computador nem nada, o pai dela acho que não tem internet até hoje. E ela, acho que hoje tem, porque não dá mais para sobreviver, né? Ele é professor da USP, sem internet não dá. Mas ela veio me procurar por uma questão de dificuldade de ver a tela, também por todas essas questões, né? Então, como uma lembrança, né, para todos os professores que estão sofrendo esse tempo, você tem várias coisas que você pode fazer, na verdade, né? Mas a gente tem que criar movimento nessa coisa estática que é a tela. Então, essa é a primeira coisa. Para criar movimento, a gente tem atividades de movimento de pé, né? Eu falei já da periférica andando, mas isso você vai fazer num outro momento. Agora, enquanto você está na tela, enquanto você tem que aguentar aquele negócio, você pode fazer 2 coisas. Desliga um pouquinho o vídeo da tela, porque senão vão te achar louca, né? E você tem 2 exercícios que você pode fazer. Um deles chama-se swinging, que você olha para o dedo, mirando sempre o dedo para ele ser seu eixo. E gira ligeiramente de um lado para o outro, tá? Esse exercício ele até tem formas mais amplas, mas eu vou mostrar uma coisa bem simples, tá? Gira ligeiramente de um lado para o outro assim, ele num eixo. Eu estou um pouco abaixada aqui para caber na tela. E aí, enquanto eu giro, eu estou percebendo o mundo girar ao contrário de mim. Eu estou girando, mas a minha atenção está depois do dedo, aonde o mundo está passando assim ao contrário de mim. Eu não tenho que olhar que coisas estão passando. Eu tenho que prestar atenção
só no fluxo. Como quando a gente está num carrossel girando, a gente brincava no gira-gira, né? Eu olhava no eixo para não enjoar, porque a visão central precisa de um ponto, de âncora, você ancora ali, e aí você brinca com o movimento. Lá era assim. Aqui você vai ida e volta, ida e volta. Se ficar tonto, eu garanto que é porque perdeu o dedo. Aí é castigo porque não olhou o dedo direito. E aí a parte de trás vai. Uma maneira mais simples, mais rápida, e é uma coisa que eu montei aqui, também a partir de uma experiência com uma cliente que eu precisava acordar essa visão periférica, foi esse tapetinho aqui que eu montei. Isso aqui é uma plaquinha de EVA igual a essa. Quem foi criança lembra de fazer dobradura e rendinha? Assim, ó, rendinha, que ia cortando tudo e fazia as rendinhas. Então, eu não vou fazer essa inteira, mas era uma coisa assim, né? Que a gente fazia. Então, fica a dica para vocês, porque trabalhar com visão também é trabalhar num ateliê de bricolagem, né? Porque a gente tem sempre que criar uns negocinhos. E aí, enquanto você estiver na tela, por exemplo, tenho que ler alguma coisa longa, que não tem jeito, não dá para imprimir, que também é uma opção, né? Você passa na frente. Enquanto você está lendo, você fica lendo. Enquanto você está lendo, você circula isso de um jeito ou de outro, para cima e para baixo, como você quiser. Mas mantenha esse olhar lá. Você vai falar, ai, que horror, eu não consigo ler nada fazendo isso. Continua fazendo, continua passando, aí você tira. Depois de 30 segundos a 1 minuto, e você vai ver que as imagens começam a ficar mais nítidas, mais pretinhas, um pouquinho, ninguém espere coisas assim, né, estratosféricas, mas ela começa a te dar uma sobrevida dentro desse trabalho. E eu sugeriria isso a cada meia hora, pelo menos, se você tem que fazer uma grande leitura no computador. Fernanda, eu vou ligar aqui os comentários de novo, se alguém tiver alguma pergunta, mas talvez alguém que esteja assistindo ou que vá assistir no futuro, né, a reprise, você mostrou esse material, né, mas só esclarecendo, pode ser papel, pode ser qualquer cor, né? Não precisa ser vermelho, não precisa ser EVA, né? Pode ser papelzinho, uma folha de papel de qualquer cor, né? E qualquer tamanho de buraco também, correto? Também, pode variar vários tamanhos. Você vê que eu tenho os pequenininhos, os maiores. Você tem que fazer uma grade. Exato. Uma grade, por quê? Em vez de você ter que ficar virando aqui, que você vai ver o movimento paralaxe, né? Que é o movimento aparentemente oposto aqui. Aqui, sentada na sua mesa, você passando assim, ó, eu tô lendo ali as coisinhas, elas ficam, no momento, um pouco mais embaçadas. E, de repente, eu tenho, na hora que eu olho, logo depois, o meu foco se faz direitinho. E eu consigo ler tudo que está lá. Na falta de uma gradinha assim, você faz uma grade aqui, ó. Com os dedos, não é, né? muito fácil. Bem no meio, tá? Bem no meio. Porque visão periférica não é isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui. É também isso, mas é isso tudo. Isso é muito importante, que é um conceito que muita gente não tem. Que tudo menos a visão central. Né? Então, eu vou ajudar a visão central ampliando a visão periférica. A gente trabalha pelo oposto e não forçando aquilo que já está desgastado. Né? E trazendo equilíbrio. Exatamente. Exato. Bom, outro jeito de trabalhar essa visão espacial... Temos mais 10 minutos, tá? Essa visão espacial é o famoso olhar longe. Isso vocês veem em qualquer cartilha da internet. Olhe longe por 1 minuto, olhe longe por 30 minutos, por 30 segundos, sei lá eu. A cada 1 hora, a cada não sei o quê. Bom, eu sugiro a cada 40 minutos ou meia hora. E sugiro assim, não adianta muito, adianta um pouco, mas não muito, simplesmente olhar longe. Olhar longe com atenção é uma das coisas importantes. Agora, quando você olha longe com atenção e com a percepção de que você está usando os seus 2 olhos juntos, que é uma coisa bem difícil de você saber se você está fazendo, é a maneira mais eficaz. Então, eu tenho também um mecanismo para isso. Esse exige um pouco mais de coragem, assim, de colocar, né? Porque ele é esquisito.
Mas eu chamo ele de tucano. Então aqui eu tenho o quê? Você pode fazer dois retângulos, tá? Um retângulo verde e um vermelho. Mais na tela. Isso. Um retângulo verde e um vermelho, de EVA também. Você pode cortar o retângulo normal, tá? Retângulo assim de 6 centímetros. Não tem regra para o tamanho. Qualquer um. Eu faço isso, eu grampeio, tá? Porque eu não tenho paciência para fazer as coisas muito chiques. Passo um elástico e coloco aqui entre os olhos. Olha que fofa que eu fico. Olho longe com isso. Isso é super difícil porque eu estou explicando e a experiência é a coisa mais importante. O que eu vou ver? Eu vou olhar ao longe e eu vou ver as cores. Aqui eu tenho verde e aqui eu tenho vermelho, certo? Quando eu olho longe, por um mecanismo anatômico da visão, eu vou ver vermelho e verde. Tá? Quando eu vejo as cores trocadas, eu sei que eu estou usando os dois olhos. Então, esse aqui é o radical, que você vai olhar longe com essa sensação de perceber os dois olhos ao mesmo tempo. Você pode lavar a louça com isso, você pode fazer um monte de coisa com isso. Mas durante o trabalho de computador, quando você for olhar longe, se colocar isso é muito bom. Se você tiver com vergonha... Tucano, eu chamo de tucano. Tucano, isso. Agora, se você tiver com vergonha de usar isso ou num ambiente meio difícil, você pode usar uma coisa menos impactante até em termos de resultado, mas que ajuda você a ter uma noção ou te trazer um aprendizado de quanto cada olho está compondo aquela visão. É surpreendente ver como dentro dos mecanismos de ajuste que a visão tem, que o cérebro faz, muitas vezes a gente lê com um olho só e olha longe com um olho só, o outro meio suprimido, facilmente tendo os dois olhos iguaizinhos. Tá? Em termos de função, para facilitar, tem muito esse tipo de supressão momentânea. Assim. O que você pode fazer é colocar o dedo na sua frente e olhar longe. Isso vocês podem fazer agora, por exemplo. Vocês estão me olhando aqui na tela, coloca o dedo na frente e olha para mim. O dedo está no meio do assunto, mas vocês estão olhando lá para longe. E vocês estão vendo dois dedos. Provavelmente um mais forte e um mais fraco. É sempre trocado, né? Então, se eu tenho o dedo direito mais fraco, é porque é meu olho esquerdo. Se eu tenho o dedo esquerdo mais fraco, é porque é meu olho direito. E eu estou olhando longe. Então, se eu colocar o dedo e for olhar para o céu, para as nuvens, e colocar o dedo na frente, ou se eu não quiser o dedo, quiser pôr um palitinho, eu ponho um palitinho que é mais fácil de segurar e percebo dois e olho longe. Essa consciência da presença dos dois olhos, ela dá uma super ajuda, porque ela traz uma percepção e uma intenção de fazer os olhos se equivalerem. Então eu crio, porque visão espacial tem muito a ver com visão binocular, bem funcional. Então eu crio um ambiente muito mais 3D para mim. Certo. Aí quando eu volto para o computador, eu estou em outra. Fernanda, uma coisa que pode ser uma pergunta para as pessoas. Você falou que você sugere a pessoa a cada 40 minutos olhar para longe, é isso? É. E tem assim um tempo mínimo ou um tempo máximo para olhar para longe? Tem, o ideal. O tempo ideal seria 3 minutos. Eu sei que é um montão. Porque quando você põe na ponta do relógio 3 minutos no meio de uma tarefa, é uma eternidade. Mas se você fizer bem feito, 2 minutos bastam, e você pode também fazer intervalos de 30 minutos com um pouco menos de tempo. Mas precisa de pelo menos 1 minuto para você tomar consciência e trazer um pouco de retorno de sensação daquele tempo de longe que aí, você está. Se a pessoa tem um pouco mais de paciência e tempo, quanto que é assim, indicado para olhar para longe que vai realmente relaxar o olho? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos é um tempo que você consegue assimilar, perceber as distâncias e você vai ver como o seu 3D está pobre. Como você vai ter que enriquecer ele. E aí tem 1000 outras coisas para fazer, mas assim, enfim. Mas essas são dicas assim, ultra rápidas, tipo
rescue, né? Aquela solução de emergência para você. E é claro que tem o Palm, que eu tenho certeza que já vários colegas ensinaram, não vou nem abordar, Sun e Palm, que são fundamentais, o Palm é extremamente fundamental, mas eu quis trazer algumas coisas que fazem a mudança do jogo ali na hora. Tá? É assim, ali na hora, a quente, você consegue fazer, né, funcionar e continuar funcionando, né? Você se protege um pouco. E por último, só para não esquecer, indicar para vocês colocar o Night Shift no celular e no computador tem um software, dois softwares diferentes, um que chama Flux, F de Fernanda, .lux, e que amarela a tela também, faz igual o Night Shift, você programa, o meu está programado para o dia inteiro, você muda a temperatura da cor. E tem o Iris também. O Iris é bárbaro, porque não só ele está cuidando dessa parte da temperatura da cor, mas também do flickering, como é que chama isso? Do piscamento da tela, aquela vibração que tem na tela, que a gente nem vê, mas ele também cuida disso. Só que esse é pago e o outro é gratuito. Mas fica a dica para vocês fazerem o que vocês acharem melhor. Eu acho que é a única forma que a gente tem de se proteger. Tem aqueles óculos coloridos também e tal, mas nem todo mundo se adequa e nem sei se resolve tanto, viu? Nossa, Fernanda, você trouxe informações assim preciosas, fáceis de usar, né? Muito práticas, que qualquer pessoa que assistiu a live hoje vai entender como fazer, né? E são coisas simples que qualquer pessoa pode estar executando e prestando atenção, né, Fernanda? Porque o prestar atenção é o primeiro passo para a mudança, não é? Sim, perfeito. Então, assim, eu queria agradecer muito a sua presença, aceitando o nosso convite para participar aqui das lives semanais do Self Healing Brasil. E, pessoal, quem tiver interessado em contactar a Fernanda, o telefone de contato, e-mail, está no nosso site, na área de formados e instrutores, né, credenciados. E o nosso site é www.selfhealingbrasil.com.br. E a Fernanda está aqui, vocês podem mandar também um direct para ela no Instagram, ou então contactar a gente, e a gente pode estar conectando vocês, se necessário. E queria realmente agradecer a presença de todo mundo, muita gente conhecida aqui, muita gente querida assistindo aqui a live, prestigiando a Fernanda. Eu estou lendo aqui, uau, que delícia! Eu posso Obrigada, dizer que gente. dentro dos conceitos de self-healing do May Schneider, eu diria que você é uma das melhores, se não a melhor, em visão. E todos nós somos muito gratos por tudo que você sempre ensinou para a gente. Então, pessoal, quem não pôde participar ou está chegando agora, ou queira divulgar essa live para outras pessoas que queiram aprender mais sobre visão, como proteger os seus olhos em tempo de pandemia, principalmente, manda um aviãozinho, ajuda a compartilhar, e estamos à disposição para tirar dúvidas de qualquer que seja ela. Fernanda, muito obrigada. Obrigada a todos pela participação. E a semana que vem teremos mais lives. Obrigada, Fernanda. De nada, eu que agradeço. Estou super feliz de ter participado. Obrigada para todo mundo que me ouviu. No segundo semestre você volta para contar mais. Tá, eu falo de criança, vou falar das crianças. Perfeito, já fica marcado, hein? Tá bom. Tá bom? Olha, pessoal, aguardem no segundo semestre. A Fernanda volta para fazer uma live para falar sobre visão e desenvolvimento da criança, tá bom? Depois eu vou para o inferno das crianças, mas tudo bem. Pessoal, muito obrigada. Até mais. Falou, Sula. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.